Começou a gravar já? Bom dia. Começou sim. Tá bom. Bom dia para vocês. Primeiro, eu gostaria muito de agradecê-las por terem aceitado trocar a data da aula, né, que seria semana passada, e eu poderia estar presente e fazer 2 finais de semana corrido, ainda mais num sábado pós-feriado. Eu sei que é puxado, mas eu agradeço muito pela compreensão de vocês. E a gente hoje tem uma manhã cheia de conteúdo para trabalhar, tá bom? Eu vou tentar compartilhar minha tela. Eu não sei, eu não vou colocar em modo de apresentação, porque senão vai ocupar minha tela toda aqui e eu acho que não vai ficar muito bom. Mas eu vou tentar compartilhar do jeito que eu estou vendo aqui. Eu acho que vocês conseguem visualizar bem, tá bom? Não, mas espera aí. Acho que eu vou colocar assim como apresentação. Espera aí. Ela tá como apresentação? Tá compartilhada aí? Tá sim. Então, tá bom. Então, hoje a gente vai falar sobre o Plano Educacional Individualizado. A gente chama de PEI, né? O PEI e o contexto escolar, né? Como que funciona esse plano educacional individualizado dentro da instituição, dentro da escola, e também no quanto ele auxilia para o trabalho do psicopedagogo ou de qualquer outro profissional que trabalhe com a criança fora do contexto escolar, né? Acho que é importante a gente falar isso também, né? Para que ele serve, como que ele é feito. A gente vai ter 2 momentos para discutir, um momento mais teórico e na próxima aula uma visão um pouco mais prática, né? De modelos de planejamento, de formas de apresentação dentro da escola, de formas de acompanhamento. A gente vai tentar fazer isso. Então, hoje eu trago para vocês um pouquinho mais, uma apresentação do plano um pouquinho mais teórica. Então, vamos lá. Eu trago essa fala de Susan Steinbeck e esqueci o nome do marido. São dois profissionais que trabalham com educação, eles têm um livro que chama Inclusão, um guia para educadores, e é um livro muito bacana, vale a pena a gente consultar sempre, tá? Eles dizem o seguinte, que educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm oportunidade de preparar-se para a vida na comunidade. Os professores melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o valor social da igualdade para todas as pessoas, com os consequentes resultados da melhoria da paz social. Ou seja, todo mundo ganha, né? A pessoa que tem deficiência, o professor porque está aprendendo mais e a sociedade num contexto como um todo, tá? Aí eu marquei um pouquinho essa palavra igualdade para a gente refletir o que é igualdade no contexto dessa imagem que eu trago para vocês. Um jogo de futebol, um muro, uma cerca e 3 pessoas tentando assistir esse jogo, na primeira imagem, nós temos Para mim não está aparecendo. Desculpa. Pode falar. Oi, professor. Para mim não está aparecendo essa imagem, não. Só está aparecendo PEI só. Não está aparecendo a minha tela?
Só está slide? especificando educacional individualizado, só. Tá fazendo. Espera aí um pouquinho. Você trocou de imagem? Deixa eu tentar aqui. Não. Ah, tá. Então você está aparecendo só o início mesmo. Tá, deixa eu ver aqui, então. Agora apareceu. Agora apareceu, mas é porque eu tirei do modo apresentação. Deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí. Eu acho... Ah, já sei, peraí. Tem que ser tela cheia. Tá aqui, ó. Passa pelo lado de cá. Aí, agora foi? Sim. Agora foi. Ah, então tá. É porque eu não tinha colocado na tela cheia, não. Eu achei que dava para apresentar de outra forma. Então tá. Então é essa a frase, né, que eu falei, que as pessoas, na verdade, todo mundo ganha com a questão da educação inclusiva. Eu não digo nem da educação inclusiva, eu digo da sociedade inclusiva, né? A gente, quando a gente se comporta como pessoas inclusivas, todo mundo acaba ganhando. E aí essa que é a imagem que eu estava trazendo para reflexão. São 3 pessoas tentando assistir a um jogo. Na primeira imagem, nós temos o direito igual, né? O direito de acesso igual a todos na mesma caixinha, e então, direitos iguais para pessoas diferentes, né? E aí, na segunda imagem, a gente já tem lá o maior não tem acesso pela caixinha, o médio ele fica em cima de uma caixinha e o pequenininho em cima de 2 caixinhas. Então, aí não são direitos iguais para pessoas diferentes, são direitos diferentes para pessoas diferentes, né? Então, a gente não quando a gente fala em igualdade, o termo melhor que a gente pode usar é equidade, né? Porque igualdade trata todos como se fôssemos todos iguais, né? E equidade não, são direitos diferentes de acordo com as nossas necessidades. E é isso aí que a gente vem discutindo em todas as questões, sempre que se fala em atendimento à pessoa com deficiência, a gente vai falar nesse sentido. Eu trato de uma maneira diferente porque ele tem uma necessidade diferente da minha. Isso aqui vocês já me conhecem, né? Um pouco da minha formação, da minha experiência. Sou psicopedagoga, professora, e sempre atuando nessa área da educação especial, da educação inclusiva. Esse filminho eu trouxe como link, das outras aulas eu tinha trago, eu sempre colocava o filme gravado aqui já na telinha, mas parece que teve problemas com relação à postagem, porque por causa de direitos autorais, alguma coisa assim. Então, hoje eu trouxe como link. Esse filminho é um curta, que é baseado numa história real, de Ian, né? É uma animação em forma de desenho, que conta a história de uma pessoa de um garotinho com paralisia cerebral, tá? A gente percebe no filme a questão do sentimento solitário, né? Do sentimento de solidão que a pessoa com deficiência passa quando ela vive em ambientes que não são pensados para ela, né? Não são pensados de forma que possibilite a integração e a inclusão dessa pessoa neste ambiente. E isso a gente vê muito em algumas escolas, em praças,
em cinemas, de uma maneira geral. Hoje até nem tanto, né? A gente tem muito mais acesso a tudo, por conta até de questões legais, que é obrigatório, né? Mas, por exemplo, eu me mudei para Campos há aproximadamente 10 anos. E eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo. Em Vila Velha, a gente já tinha lá uma lei que obrigava todas os condomínios, casas, né, a fazerem as suas calçadas, que sejam aquelas calçadas, esqueci o nome, calçada inclusiva, aquela que tem a guia para cegos, né, que tem todo ela é toda desenhada de forma que a pessoa cega, a pessoa com deficiência possa transitar livremente ali. Então, lá em Vila Velha, já em 2010, já era obrigatório, quem fosse construir já tinha que construir a calçada dessa maneira. E os condomínios que tinham calçadas não inclusivas, eles tinham um prazo para poder mudar suas calçadas, né? E eu vejo, por exemplo, em Campos, que até hoje a gente não tem um acesso inclusivo para todas as pessoas. Eu lembro que uma vez eu passei ali perto da Secretaria de Educação, e eu não sei se ali ainda funciona, mas tinha uma plaquinha que era eu não lembro, era um negócio de pessoas com deficiência, não sei se era um clube, ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas era um lugar que era para pessoa, feito, né, para as pessoas com deficiência se reunirem, discutirem seus direitos e tal, né? Conselho municipal, não sei o quê, da pessoas com deficiência. E o acesso àquele lugar não tinha nenhuma forma, por exemplo, se a pessoa fosse cadeirante, não tinha como entrar. Não tinha como entrar ali. A calçada não era acessível, a entrada não era acessível, não tinha rampa, tinha um degrau, tinha buracos na calçada. Então, a gente vê muito isso aqui, essa dificuldade de acessibilidade da cidade como um todo. Tanto que você pode andar nas ruas de Campos e você vê poucas pessoas com deficiência, sejam cadeirantes, cegos, a gente não vê muito, por quê? Porque também não tem a forma como eles se mobilizarem, né? Eles caminharem pela cidade. Eu vou tirar aqui, vou tentar colocar no link, deixa eu ver se eu... geralmente o Alexandre manda o link para vocês, não é isso? Para vocês verem. Peraí. Aqui. Deixa eu tentar acessar pelo link. Ai, meu Deus. Ó, coloquei o link no chat aí para a gente... Aí, ia. Deixa eu... Me espera. Aí, pronto. Aqui. Conseguem visualizar o filme já? Ele o som é bem baixinho, tá?
Você tá aí? Então é isso, assim, esse filminho, eu acho que essa história é bem bonitinha, ela ilustra bastante tudo que a gente pode pensar com relação à acessibilidade, né, das pessoas com algum tipo de deficiência. Deixa eu colocar aqui as minhas... Voltar o compartilhamento. Tá. Então, o que a gente pode pensar a respeito do filmezinho do Ian, né? Com relação a gente trazendo para o contexto da escola, tá? A escola tem sido pensada e estruturada como espaço de inclusão, não só fisicamente, né? Mas toda a estrutura da escola, das pessoas que trabalham. Será que a gente pode pensar na escola hoje como um espaço inclusivo? O aluno com deficiência, ele se sente, de fato, acolhido pela instituição escolar? Né? E quais seriam as principais barreiras desse ambiente escolar? Seriam os alunos, os seus colegas, a receptividade, né? A aceitação dos colegas? Seriam os professores e mediadores? Né? Estariam todos eles preparados para trabalhar com a criança, né, com alguma necessidade especial? O currículo, o acesso ao currículo, ou a questão da estrutura física na escola? Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso daí. Qual é o caminho, o contexto histórico que a gente pode falar, né, a respeito do atendimento educacional especializado? Na era pré-cristã, o que havia era total exclusão. Quando uma pessoa nascia com algum tipo de deficiência, ela era ali ou largada para lá, ou às vezes até eliminada mesmo, né? Assim, não era condenada à morte. E a sociedade entendia como uma coisa legal, que aquilo ali era para ser assim mesmo. Se ela veio com algum defeito, né? É porque não era para estar ali. Na Idade Moderna, a gente já começa a pensar
num processo não de exclusão, né? Não, a gente não vai matar, a gente não vai largar para lá, mas a gente vai colocar em algum lugar, era segregar, né? Havia aqueles hospitais, onde as pessoas com algum tipo de deficiência eram colocadas e ali eram abandonadas ali, passavam o resto da sua vida nessas instituições, né? Essa ideia da segregação foi a ideia que deu origem às instituições especializadas, como a PAI, Pestalozzi, né? Todas essas instituições que até hoje ainda existem, embora não funcionem mais da forma como era, ou não deveriam funcionar da forma como era, mas elas foram pensadas nessa ideia de segregação, não total, porque a gente não colocava a criança nessa instituição e largava para lá, mas uma segregação parcial. Ou ele estava com a família, ou ele estava nessa instituição. Fora disso, dificilmente você teria uma criança, por exemplo, indo a uma festinha de aniversário, ou frequentando praças, né, shoppings, porque essas crianças, o local de socialização que elas tinham eram as instituições especializadas, né? Isso a partir da Idade Moderna. Lógico que foi melhorando o seu, né, a forma de atuação no decorrer do tempo. Lá no século XX, a gente já começa a pensar, no início do século XX, a gente já começa a pensar em alguma forma de integração. Ainda não era inclusão, era integração. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas havia, no início, vamos dizer, dos anos 90, não, antes dos anos 90, talvez, nos anos 80, as escolas, algumas escolas, elas tinham classes especiais, né? Aí era uma escola regular, geralmente uma escola pública. A escola privada, acho que não tinha muito, não, mas a escola pública. Aí tinha ali a escola regular, e tinha uma sala feita para os alunos da educação especial, né? Ali já pensava assim, não, a gente está incluindo porque a gente está aceitando. Mas não era um total, uma exclusão, porque ele estava na escola, mas ele não estava incluído com os demais, ele estava ali num sistema de integração. Eu estou ali, mas é tudo diferente, né? Até o horário de recreio era diferente, porque entendia-se que era um risco para as crianças estarem junto das outras crianças e tal. Mas esse aí era um processo de integração. A partir de 1990, com a conferência que aconteceu em Jomtien, na Tailândia, aí, a partir disso, começou a se pensar numa educação inclusiva, numa sociedade inclusiva, né? Então, aí, esse slide aí está mostrando mais ou menos tudo que eu falei, né? Esse contexto histórico vai da era pré-cristã, da negligência, até o sistema de integração e de inclusão, com esse marco inicial que foi em 1990, na Conferência Mundial de Educação para Todos, né? E aí, nessa conferência, decidiu-se, né? Ficou decretado, foi aprovada por uma declaração, um documento que chama Declaração Mundial sobre Educação para Todos, e nesse documento estava lá escrito que todos têm direito à educação, acesso e permanência, ou seja, não só a matrícula, mas todo mundo tem direito a estar numa escola, e essa escola ela tem que se modificar, tem que se preparar para que todos possam ter acesso ao currículo também. E aí, onde que entra o PEI, o Plano Educacional Individualizado? Esse planejamento, ele só vai entrar a partir do momento que a gente começa a pensar num atendimento educacional especializado dentro da escola inclusiva. Eu tenho uma escola, eu tenho uma criança com alguma deficiência, essa criança com deficiência, ela precisa de um tratamento diferenciado.
E aí, como que eu vou documentar isso, né? Como que eu vou colocar isso num papel para fazer com que todos sigam aquele planejamento que foi traçado para aquela criança? Então, a gente tem aí o planejamento, o plano educacional individualizado. O que ele é, para que ele foi feito e para quem? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Conceito, então. O plano educacional individualizado, ele é um documento elaborado pela escola a partir da avaliação de um aluno com necessidade educacional específica. Você vai avaliar aquele aluno, vai ver o que ele precisa, e a partir dessa avaliação, você vai traçar metas, objetivos, vai traçar propostas específicas de trabalho para aquele aluno. Também, como conceito, a gente tem, é uma ferramenta que contribui para melhorar o processo de ensino e aprendizagem de pessoas que possuem algum tipo de limitação ou dificuldade para aprender. E é um recurso pedagógico voltado para as necessidades individuais do aluno. Então, você pode entender como recurso, você pode entender como ferramenta, você pode entender como uma proposta curricular, mas o que a gente tem que entender é que ele é um documento onde a gente vai planejar um acompanhamento, né, específico para aquele aluno que tem ali uma necessidade educativa especial. Por exemplo, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, o TDAH, e entre outras categorias que a gente vai poder traçar, que eu vou falar mais lá na frente para vocês, tá bom? Então, o que a gente tem que levar em conta na elaboração do PEI é a especificidade de cada aluno. O que aquele aluno precisa? É isso que tem que estar contido ali nesse documento, tá? Ele é um instrumento multidisciplinar, ou seja, ele não é elaborado só pelo professor, muito pelo contrário, para que ele seja elaborado, a gente tem que ter uma coparticipação de todos os profissionais, o professor, o mediador, o coordenador pedagógico, psicopedagogo da escola, se tiver, e todo profissional que trabalha com aquele aluno tem que me ajudar a elaborar, a traçar esses objetivos, essas metas, para que eu possa desenvolver com esse aluno, tá? Bom, esse PEI, esse documento, ele precisa de uma avaliação inicial e também continuada, ou seja, eu vou avaliar o aluno, o que ele precisa, mas periodicamente eu tenho que ir revendo essa avaliação. Ele já desenvolveu um pouco mais a oralidade, então vamos trabalhar em cima da oralidade dessa criança. Ele já consegue traçar letrinhas e entender e identificar algumas letrinhas. Então, vamos reavaliar e vamos reformular esse plano. Ele é totalmente flexível, o tempo todo flexível. A gente, não está dando certo porque a criança não aceita esse tipo de proposta, de atendimento, ela fica extremamente nervosa, ela não quer, ela não aguenta ficar, por exemplo, 4 horas seguidas dentro da sala de aula. Então, todo o contexto, ele tem que ser revisto periodicamente. A gente recomenda que essa avaliação ela seja feita bimestral ou semestralmente, né? Depende muito de cada criança, né? Algumas crianças que evoluem com alguma facilidade maior e outras que demoram um pouco mais. Então, isso vai depender muito de cada criança, mas é importante que essa revisão seja feita periodicamente. Para quem o PEI é desenhado? Para quem ele é elaborado? Né? O planejamento educacional individualizado, ele cumpre o papel de planejar, desenvolver e avaliar ações específicas para o estudante público-alvo da educação especial, né? Então, ele é feito para aquele aluno. Para além, deixa eu ver se eu acho que alguém está...
Deixa eu parar a minha tela aqui. Oi, Aline. Aline, eu não te escuto, mas eu estou vendo que você falou alguma coisa aí no chat. Você quer dizer alguma coisa? Escutando, professor? Escutando? Agora eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi só no finalzinho. Tá me escutando? Agora tá me escutando Sim, direitinho? sim. Então, professora, a senhora falou sobre a inclusão. Eu tô com 3 alunos autistas na minha sala. Nossa. Dizem que é inclusão, né? Porque colocaram dentro da sala de aula. Só que não é, porque eu tenho 20 alunos. Então, eu não tenho como dar suporte a esses 3 autistas. Eu estou até com um problema na escola por conta disso. Que eu conversei com o meu coordenador, que eu estou estudando sobre isso. É uma covardia da minha parte ficar com 3 alunos fingindo que eu não estou enxergando eles, né? Já que eu estou estudando para isso. Porque simplesmente jogaram os alunos lá e eu tenho que dar conta. Trabalhar com eles como estivesse trabalhando com os outros alunos. Eu tenho um que, não sei se não me lembro se é grau, mas ele nem fala direito. E esses dias, ele só fica comigo na escola. E esses dias eu fiquei com ele na sala, não fui à aula de educação física. Aí ele começou a ler o alfabeto. E quando eu estava colocando as atividades no meu mural, ele contava 1, 2. Então a gente vê que ele tem interesse, né? Mas quando a sala tá cheia, que a gente não consegue trabalhar com ele fica simplesmente chorando, porque ele não quer estar ali, porque aquele lugar não é para ele. Ele não tem mediador? Não, tem ninguém, só eu. Sou eu, 20 crianças, incluindo 3 autistas, que valem, né, por 2 na lei, né? É uma discussão, porque assim, eu falei com o meu coordenador, porque não adianta só colocar essas crianças na escola, eles precisam de um atendimento. Nem que esteja fora, mas a escola ela é obrigada. Se ela aceitou a criança com autista, ela tem que dar suporte a ele. Sim. Né? Você falando sobre isso, sobre inclusão e segregação, né, integração, eu queria comentar sobre essa situação. E essa é uma questão muito que deve ser muito discutida dentro da escola, Aline, porque, de fato, não adianta colocar o aluno na sala de aula sem dar nenhum suporte para que essa criança tenha alguma evolução de aprendizagem, desenvolvimento, porque ele está ali, mas ele está apenas para socializar, né? E aí não vai ter efeito, não vai surtir efeito nenhum. Esses dias eu trabalho também numa escola, eu não trabalho como psicopedagoga nessa escola, eu sou professora de um projeto onde a gente trabalha com jogos de lógica, jogos de raciocínio lógico e tal. Trabalho uma vez só por semana em cada turma, em cada sala de aula. E aí, numa das turmas que eu estava trabalhando, uma turma de primeiro ano até, tem uma criança com síndrome de Down. E eu estava fazendo uma explicação de um jogo, como as crianças iam trabalhar naquele joguinho, né? E essa criança, ela estava ali junto com a mediadora, tá? A mediadora estava junto com a criança. E eu percebi que ela tinha umas garrafinhas colocadas numa bancada na sala, e essa criança começou a contar. 1, 2, contava não corretamente, mas ela estava usando uma ideia de contagem, né? De números né, em uma sequência. E eu falei assim, nossa, que legal, ela está contando, tal, ela está... E aí ela começou, eu falei para ela contar para todos os outros alunos, ela começou a contar, e aí ela quis pegar, eu dei uma atividade separada para ela, e ela não quis pegar aquela atividade, aquele joguinho que eu dei. Ela queria o mesmo joguinho que os outros estavam jogando. Então, na mesma hora, me deu alguma coisa assim, eu falei assim, não, então vamos fazer diferente. E eu comecei a fazer, que ela não ia entender a regra do jogo, mas eu comecei a usar aquelas mesmas pecinhas do joguinho, mas de uma forma diferente com ela. E a mediadora
nem prestou atenção, deixou a criança ali comigo, e não, só que aí eu tinha que dar atenção para os outros alunos. Então, aquele momento riquíssimo, onde a criança quis participar, onde, igual o seu aluno, né, que começou a ler, que começou a fazer alguma participação, foi perdido, porque a partir do momento que eu saí, a própria mediadora não tinha como continuar o que eu estava fazendo ali, porque ela não tinha prestado atenção na forma como eu estava fazendo para a criança. E aí a criança acabou desinteressando e quis sair da sala. E é isso que acontece na grande maioria das vezes. A criança, ela perde o interesse porque nada é feito em prol dela mesma. Essas 3 crianças que você tem em sala de aula, para que você trabalhe com elas, você tem que ter em mão uma proposta de trabalho, ou uma pessoa que te auxilie. O que você vai fazer? Porque não adianta, você pode até dar uma folhinha para ela, mas você tem que dar atenção ali. Uma folhinha separada, você tem que estar ali e conversar com ela, estar do lado. Enquanto você faz os outros alunos fazem as outras atividades, até é possível, mas é importante que tenha alguma pessoa para fazer uma mediação especializada ali. E eu vou te falar, isso é direito e tem uma lei. Então, 13.146, se eu não me engano. A gente vai ver lá na frente, tem o número da lei. Eu vou te passar ela aqui. Isso, mas acham que a gente que não é capaz, não quero ficar com a turma, que eu quero, entendeu? Eu falei com eles que é lei, eles têm direito, cada criança tem direito ao mediador. Eles acham que a gente que está questionando demais, entendeu? Mas não é. Eu converso com meu esposo, eu chego aqui muito chateada porque eu vejo que eu não estou conseguindo evoluir com eles. Eles têm 4 anos, de 4 a 5. Então, mesmo que eu pare para dar atenção a eles, as crianças vão fazer bagunça. E ele não consegue ficar no alvoroço, o meu autista. Os outros 2 até conseguem, mas ele especificamente não. Então, eu conversei com ele, falei, ele tem direito, vamos correr atrás. Mas você tem que dar conta, porque a gente não tem condição de pagar mediador para cada autista. Então, por que tem uma escola? Por que diz que é inclusiva? Porque se você tem que ter. Eu acho que um auxiliar, um mediador para a sala, com 3 autistas já é difícil, né? Mas pelo menos, ajudaria você um pouquinho aí a desenvolver o seu trabalho, né? Acho que é uma questão que você tem que firmar com a escola, conversar. Eu sei que é difícil, porque a gente precisa trabalhar, né? E você vai fazer o quê? Vai falar o quê, né? Mas tentar firmar com a escola uma parceria, um estagiário, alguém que possa estar com você para dar uma assistência a esse aluno, e sempre colocando que não é uma questão sua, como você está falando, não é por você. O que você está dizendo é pelo próprio aluno, pelo bem do próprio aluno, porque acaba ficando inviável você está ali com a criança e a criança não está desenvolvendo nada. Chegar no final do ano, os pais vão acabar reclamando da escola. A criança não evoluiu nada, não passou nada, né? Então, acho que é uma questão que você precisa, sim, estar conversando com a sua equipe, os seus coordenadores, né? E bater o pé na questão da legalização, né? Da legislação, no caso, e também da melhoria do seu trabalho, do trabalho da escola como um todo. Tá bom? Vamos continuar aqui, deixa eu... Errei, peraí. Aqui. Isso. Então, esse para quem aí é feito esse planejamento, lá mais adiante a gente vai discutir, porque assim, a legislação brasileira, ela define como público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais, né? O que seriam os autistas, tal, e altas habilidades. E isso é muito genérico, é muito amplo, né?
você fala assim, de qual deficiência que você está falando, de qual especificidade que você está falando. Se a gente for seguir a legislação americana, ela é bem mais específica, porque ela traz 13 categorias de direito ao acesso ao atendimento educacional especializado. A gente vai ver lá na frente, tá bom? E por quê? Por que a gente tem que elaborar esse plano educacional especializado? Alguns estudantes, em razão de alguma necessidade educacional especial, apresentam dificuldades na aprendizagem e não se desenvolvem quando o acesso ao conhecimento ocorre por meio de um currículo padrão, preparado para uma classe homogênea. Como a gente viu lá no filmezinho do Ian, né? Até o próprio parquinho, ele não é adequado, não é um espaço que possibilita a inclusão de uma pessoa com algum tipo de deficiência, né? E a escola, o currículo da escola, ele não foi feito para isso, né? Mas ele precisa ser repensado, e já precisava ter sido repensado há muito tempo, tá? Porque a gente está batendo nessa tecla, o quê? Desde 1990, a gente está falando a mesma coisa, né? Não é o aluno que tem que se adequar à escola, é a escola que tem que se adequar ao aluno. E a gente vem falando isso, e a gente não vê isso na escola, né? Eu trabalhei numa escola privada e eu trabalhava como psicopedagoga nessa escola. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, um atendimento que tinha tudo para ser um atendimento de excelência. Tinha uma psicopedagoga, que era eu, uma psicóloga, que não é comum, a gente vê o psicólogo trabalhando na escola, né? E uma assistente social, olha que bacana. Uma equipe de 3 profissionais trabalhando, numa equipe, fora a coordenadora pedagógica, né? A coordenadora educacional, tá? De profissionais trabalhando numa equipe multidisciplinar de atendimento educacional especializado. E aí, essa escola, um dia, o diretor da escola nos chamou essa equipe e, assim, pasmem, mas foram essas as palavras dele. Ele disse, olha, eu quero que vocês realizem o trabalho de vocês, quero que vocês façam um trabalho legal, mas eu também não quero que vocês façam muito, porque eu não quero que essa escola vire uma referência para atendimento educacional especializado, senão a gente vai encher a escola de criança especial e a gente não vai dar conta. Olha só, que coisa horrível de se escutar de um diretor de escola, mas é uma grande verdade. E foi assim, aquilo doeu tanto no meu coração, vocês nem imaginam, porque eu, a minha vida inteira, trabalhando com educação inclusiva, sempre trabalhei na escola pública, e só a partir do momento que eu me mudei para cá foi que eu comecei a trabalhar com a escola privada, né? Aí, a partir daí também, eu nem tive interesse em fazer concurso público, eu saí eu pedi exoneração e vim embora para cá, foram escolhas pessoais, mas, enfim, eu trabalhando a vida inteira com a educação inclusiva dentro de escola pública, com todas as dificuldades possíveis, e nunca ouvi uma coisa de tamanha crueldade, vamos dizer assim, né? Como vi com a fala desse diretor. Mas é o que acontece, tá? E vou te dizer que talvez não seja tão raro. Bom, continuando. Nesse caso, é preciso pensar estratégias para que sejam também sujeitos na construção do conhecimento. A gente não fala o tempo todo que o aluno é o sujeito na construção do seu conhecimento, a gente não tem aquela história de que a gente não trabalha no aluno como uma folha de papel em branco. O aluno já traz seus próprios conhecimentos, já traz sua bagagem, a sua própria característica, e aí, a partir disso daí, a gente vai passando os nossos objetivos. A gente vê isso muito na educação infantil. Tem aquelas rodinhas de conversa, e naquelas rodinhas, a partir dali, a gente vai traçando estratégias para que a gente possa trabalhar com os nossos alunos. Não é diferente com o aluno da educação especial.
a gente vai traçar os nossos objetivos partindo do que ele trouxe para a gente. O que esse aluno é capaz? O que ele gosta? O que ele pode fazer? Ah, mas está muito diferente da sala em que ele está matriculado. Não tem problema. Desde que seja feito, desde que seja elaborado, desde que tenha um planejamento em que eu possa seguir para que esse aluno seja ali incluído nesse processo e tenha alguma atividade direcionada para ele. Obviamente que o professor sozinho, como a Aline falou, não dá conta. Não dá conta. O professor sozinho não dá conta de fazer tudo isso. Ele tem 20 alunos, ele tem 30 alunos, ele tem que fazer o seu planejamento e ele tem que trazer uma atividade diferenciada para o aluno. O professor participa, também não é colocar um mediador e deixar por conta do mediador. É o professor quem vai fazer, mas o mediador tem que estar ali para dar apoio ao professor e ao aluno. A individualização do ensino como estratégia de ensino não deve ser confundida com o ato de segregar, ou seja, eu não vou individualizar para segregar esse aluno. Tá ali, como eu falei, deixa com o mediador e deixa por conta dele. Não, ele vai estar ali junto, é uma estratégia que ela é entendida de incluir o público, oferecendo a mesma oportunidade de aprendizagem para os demais estudantes. Se um pode aprender, o outro também pode, em ritmos diferentes, mas ele pode. Desde que hajam adequações que tornem efetivas a participação do aluno, né? Atendendo às suas diferenças originadas as suas especificidades, né? No seu desenvolvimento. Sejam quaisquer especificidades, de natureza neurológica, de comportamento, cognitiva ou sensorial. Aí, a lei 13.146. Essa, Aline, é a mais atual. Existem outras, mas esse é o documento que a gente tem de mais atual e eu acho que um dos mais completos, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali não fala só de educação, mas tem o capítulo 4, que vai tratar do direito à educação, né? E aí tem alguns artigos tratados nesse capítulo 4. Eu vou tratar aqui, vou falar com vocês apenas do artigo 28, né? Que tem vários itens que vão falar, que vão assegurar o direito da pessoa com deficiência nesse processo de educação inclusiva, tá? Artigo 28. Incumbe ao poder público, estou falando aqui no momento de escola pública, tá? No momento. Lá na frente a gente vai ver sobre a educação, sobre a escola privada. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o quê? Primeiro item, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a sua vida. Quando a gente fala de sistema educacional, eu estou falando de secretaria municipal ou de secretaria estadual ou mesmo de ministério, né? Estou falando de uma sequência, secretaria municipal, secretaria estadual, Ministério da Educação. É um sistema. O sistema todo, seja do município, do estado ou do país como um todo, ele tem que ser inclusivo. Ele tem que ter legislações, amparos, ele tem que ter garantias legais que possibilitem a inclusão de todos. Tá? No item 3, projeto pedagógico, aí a gente já está falando de escola. A escola tem que ter um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características do estudante com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. A gente tem que estar sempre voltado no projeto pedagógico da escola ao exercício da autonomia de todos os alunos. A gente está ali tratando com pessoas
que precisam desenvolver a sua possibilidade de se desenvolver sozinho, de estar sozinho no mundo, vamos dizer assim, né? De trabalhar, de funcionar como cidadão. Então, a gente tem que estar trabalhando tanto para a criança com alguma deficiência, como para aquela criança que não tem nenhuma deficiência, né? No item 5, eu estou pulando alguns, porque não vale a pena a gente ficar discutindo todos aqui, é muito longo, né? Mas eu escolhi os que estão mais direcionados à educação de pessoas com algum tipo de deficiência. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, que é a matrícula, a permanência, que é a continuidade, né, e a garantia de desenvolvimento dentro da escola, a participação e a aprendizagem nas instituições de ensino. Não adianta botar o aluno lá na sala, na sala da Aline. Não adianta matricular o aluno e deixar para tomar conta, né? A gente tem que pegar e garantir que esse aluno tenha acesso, tenha permanência, que ele participe do processo e que ele realmente aprenda. Ah, mas ele não vai aprender tudo. Não, ele não vai. Né? Em algumas questões, por exemplo, em algumas situações, eu trabalho numa sala de, por exemplo, 3º ano, eu tenho uma criança autista que não lê. Ele não vai aprender tudo que os meus alunos do 3º ano vão aprender, mas alguma coisa ele tem que aprender, gente. Não adianta botar o aluno ali e deixar ele ali, para ele não aprender nada, né? No item 7, planejamento de estudo de caso, olha ali, ó, o nosso PEI, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva são todos os recursos que a gente pode utilizar em benefício do aluno que não consegue ter acesso ao currículo da maneira padrão. Por exemplo, uma criança com dislexia poder usar um recurso tecnológico tipo um gravador, tipo um celular, para que não celular, para que ele ficar mexendo no celular, mas qualquer recurso tecnológico para que essa criança com dislexia ela possa usar mais a oralidade do que a leitura, né? Isso é tecnologia assistiva. Recursos como Libras, recursos como álbuns de... Eu esqueci o nome... vou lembrar depois. É um álbum que a gente usa com figurinhas para que as crianças autistas, quando elas não falam, quando elas não têm muita oralidade desenvolvida, elas possam apontar por meio de figurinhas o que elas querem. Eu quero ir ao banheiro, então tem a figurinha do banheiro, eu quero ir ao parquinho. Ou o professor possa utilizar, ao contrário, né, a figurinha para mostrar ao aluno o que ele precisa fazer naquele momento. Agora é hora de você pintar, agora é hora de você ir ao banheiro, beber água, usar o parquinho. Então, existe esse álbum de tecnologia assistiva que a gente faz com figurinhas, onde a gente possa se comunicar com o aluno por meio de imagens, não usando a oralidade quando ela não é possível, tá? Claro que estimulando sempre esse aluno a falar, tá? Mas a gente pode usar, sim, como recurso. No item 17, oferta... Aí, Aline, ó, oferta de profissionais de apoio escolar. Gente, isso está na lei. Isso é garantia legal para o aluno. Ele tem que ter um profissional de apoio. Ah, tá, professora. Você está falando da escola pública. Tá, eu estou falando da escola pública, mas vamos adiantar aqui, ó.
No parágrafo 1º desse artigo 28, dessa mesma lei 13.146, o que eu tenho? As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos. Ó, todos os que estão de vermelhinho são os que eu falei, tá? Primeiro, segundo, terceiro que eu falei, o quinto que eu falei, o sétimo que eu falei, todos, e também o 17º, e ainda o 18º. Se vocês puderem consultar essa lei depois, passa para o seu coordenador. Vamos lá, vamos ter a da escola privada. Não é não é uma garantia só na escola pública, só do sistema de ensino público, tá? Então, vamos ao como que é o plano educacional individualizado? Primeiro, a gente tem que seguir alguns passos iniciais, tá? O plano educacional individualizado, ele deve ser elaborado em conjunto pelo professor ou professores, né? Por exemplo, uma turma de 5º ano, tem mais professores. Na escola, a partir do 3º ano, um professor de matemática, um professor de português, um professor de história, geografia, né? São vários professores, todos os professores, eles têm que ter esse momento de planejamento, que trabalham diretamente com o aluno, mediador, no caso, quando tem, né? Se tiver, eu digo se tiver, não é não tem o mediador. Se tiver, se o aluno tem ou não necessidade de ter o mediador, né? O coordenador pedagógico, o psicopedagogo institucional, se tiver na escola, né? Porque às vezes a escola não tem um psicopedagogo, mas tem o pedagogo, gente. O coordenador pedagógico e o coordenador pedagógico, ele pode ter esse conhecimento específico e ele tem que não colaborar, é igual o marido lava louça, ele não está colaborando com a casa, ele está fazendo o papel dele de marido. Né? Não, todo mundo tem que trabalhar junto. Então, o pedagogo na escola, o coordenador pedagógico, está fazendo o papel dele, ele não está colaborando com o professor. Ele trabalha para isso, né? Para fazermos juntos. Então, e a equipe multidisciplinar interna e externa. A equipe multidisciplinar da escola, que são, quando a escola é mais bem preparada, tem o pedagogo, tem o coordenador, tem o psicopedagogo, tem o que tem, né? Quais são os profissionais que tem para me ajudar aí, para trabalhar junto com a gente aí nessa função, nessa elaboração do PEI. E também externa, essa equipe multidisciplinar externa, o que é? Quando o aluno tem atendimento externo, quando ele vai para fono, quando ele vai para psicólogo, quando ele vai para o psicopedagogo, a gente... como é que eu vou trazer esse profissional para dentro da escola? Não, você não vai trazer, mas você vai pedir a esse profissional um relatório de acompanhamento do aluno e, com base nesse relatório, você vai elaborar o plano. O que você tem que fazer de início? Primeiro, análise documental do aluno. Pegar todos os documentos pessoais desse aluno, laudo, relatório clínico de todos os profissionais, os boletins anteriores das outras escolas, se for o caso, né? Relatórios escolares, quando esse aluno vem de uma outra escola para você. Não, mas ele não está vindo de outra escola, igual o aluno da Aline lá, está começando agora, está com 4 anos. Ele provavelmente não teve uma outra escola anterior, mas ele tem profissionais que o atendem fora da escola. Então, bora pedir relatório para esses profissionais, tá? E com base nesses relatórios, analisando esses relatórios, a gente vai começar a elaborar o nosso planejamento. A gente vai fazer também entrevista com a família e os profissionais externos, se for o caso. Quem faz essa entrevista? O psicopedagogo da escola. Não tem psicopedagogo? O pedagogo. Ele vai fazer a entrevista, vai fazer uma anamnese, vai consultar, vai fazer perguntas para a família, desde o nascimento da criança
até o momento atual, né? Como é que foi o desenvolvimento? Com que idade ele andou? Porque isso tudo nos permite uma avaliação para saber se essa criança tem ou não um atraso global no desenvolvimento. Ah, ele só falou com 3 anos. Opa, isso não é comum, né? Uma criança só falar com 3 anos. Então, isso é um sinal de alerta. Todos esses sinais de alertas, eles devem ser... o pedagogo tem que ficar muito atento para a gente saber se essa criança tem ou não um atraso global. E esse atraso global, se ele tem um atraso global no desenvolvimento, ele certamente vai ter um atraso na aprendizagem, né? Uma criança que fala só aos 3 anos de idade, vai ter dificuldade para aprender a ler, né? Então, a gente tem que estar ligado a essas questões, a esses sinais aí. Observação do comportamento e das ações do aluno em sala de aula, porque eu estou levando em consideração que o ano já começou. O ano já começou, esse aluno já está lá. Então, qual é a observação que eu tenho? Como é que esse aluno se comporta na sala de aula? Ele não consegue ele não consegue lidar com muito barulho. Nos momentos em que eu faço brincadeiras com as minhas crianças, ele fica extremamente agitado. Então, é um momento que a gente tem que pensar também numa mediação que possa diminuir o estresse desse aluno, né? Ele está indo para a escola para ficar estressado? Ele está indo para a escola para ficar extremamente agitado, com barulho? Eu posso, nesses momentos de musiquinha, o aluno chora. Então, eu posso, nesse momento, pedir ao mediador que faça uma atividade individualizada com esse aluno fora da sala de aula, porque é um momento de estresse, de muito estresse para a criança. Não, ele fica bem. Tem alunos que, não sei se vocês já viram, que usam fones para diminuir o ruído, né? Alunos autistas, por exemplo, que não conseguem lidar com muito barulho, eles podem usar o fone de ouvido. São aqueles fones grandão de neve, sabe? Que usa para diminuir os ruídos externos. Isso também pode ser utilizado, né? E a gente vai ter que observar o comportamento do aluno para colocar no planejamento. Ele precisa disso nesses tais momentos, tá? A gente vai analisar também os portfólios anteriores, porque geralmente as escolas produzem um portfólio para os alunos da educação de atendimento educacional especializado, se tiver, ou então o material que está sendo produzido para o portfólio atual. Então, Aline, eu vou te dizer o seguinte: guarda tudo desses alunos que você tem, porque você tem que, no final do ano, pegar e fazer um portfóliozinho. Mas é pouco, pode ser pouco, mas é o que ele tem, para poder a gente ter o professor que vai pegar esse aluno no ano que vem, saber como que foi o desenvolvimento dele, o que foi feito com ele, o que ele gosta de fazer, quais são as atividades que ele tem mais acessibilidade, e por aí vai, tá? E por fim, analisar o planejamento de curso da turma. Você fez um planejamento para a sua turma, aí eu vou pegar, com base nesse planejamento, eu vou ver o que aquele aluno vai dar conta, o que ele não vai dar conta. E eu vou reduzir os objetivos, eu vou traçar outros objetivos, mas eu tenho que ter aquele planejamento em mãos. O que deve conter o planejamento especializado, né, individualizado? O PEI, ele deve ser destinado a garantir ao estudante o direito à educação, incentivando a sua inclusão, a sua autonomia, a melhorar suas habilidades sociais, o desenvolvimento da aprendizagem. Então, além dos dados que identificam esse aluno como público-alvo da educação especial, a gente chama de PAEE, eles devem estar registrados, registrado o quê, né, nesse PEI? As suas necessidades educacionais especiais, o que esse aluno precisa, as suas habilidades, as suas dificuldades, os objetivos e metas esperados, como que eu vou alcançar esses objetivos, né? Quais metodologias que eu vou usar, os métodos e critérios de avaliação. O plano também deve explicitar todas as intervenções e adaptações voltadas para a aprendizagem do aluno.
de forma compartilhada por todos os sujeitos neles envolvidos. O que vai compor o PEI? Primeira parte, a identificação do aluno. Segunda parte, as suas necessidades educacionais especializadas, né, especiais. Qual é a categoria que esse aluno se enquadra. Existe um relatório circunstanciado, a gente vai aprender a fazer com mais detalhe esse relatório na aula que vem, tá bom? As habilidades, afinidades, interesses e dificuldades dos alunos, quais são os objetivos e metas que eu tenho traçada para eles, metodologia, material de apoio, critérios, métodos de avaliação, e o último item, uma revisão, reformulação do PEI. Eu tenho que colocar lá uma previsão de quando eu vou reformular esse PEI. Essa previsão, essa data, ela não é, vou dizer assim, não pode ser uma coisa engessada, entendeu? Não pode ser uma coisa que tem que ser uma coisa bastante flexível, porque vai depender de cada aluno. E tem aluno que não vai necessitar a gente colocar uma data. A gente vai revendo, sei lá, semanalmente, bimestralmente, mensalmente. Então, a gente vai revendo periodicamente. Então, vamos ver cada um desses itens que eu tracei aqui, tá? Primeiro item, identificação. São as informações básicas. Nome, idade, série, né? Qual escola, qual turno que ele está. É só uma identificação mesmo do aluno. Necessidades educacionais especializadas. São as necessidades próprias do estudante, né? Qual categoria que ele vai se identificar? O aluno público-alvo da educação especial, ele tem algum transtorno funcional específico, né? Qual a necessidade desse aluno que o torna diferente dos demais, demandando estratégias metodológicas que respondam adequadamente a essa especificidade. Então, o que faz desse aluno merecedor, vamos dizer assim, o que faz desse aluno um aluno público-alvo da educação especial? Como eu falei lá na... Ah, não, tá mais para frente aqui, deixa eu... Tá trocado, eu vou botar aqui, depois eu volto no outro slide, tá? Quais seriam essas categorias de necessidades educacionais especiais, tá? Na legislação brasileira, como eu falei, ela é muito genérica. Ela fala assim, alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades. Então, isso não me diz muito, né? Para a própria legislação, não me diz muito quais são os alunos que eu vou garantir esses direitos. Aí, eu trouxe uma lei americana que chama IDEA, Lei de Melhoria, o nome é em inglês, eu não me atrevi a trazer o nome em inglês, porque a minha pronúncia em inglês é péssima, então eu trouxe a tradução. Lei de Melhoria da Educação para Indivíduos com Deficiência. Essa lei, ela propõe uma classificação em 13 categorias: autismo, surdo-cegueira, surdez, distúrbio emocional, deficiência auditiva, retardo mental, deficiências múltiplas, deficiência física, qualquer outra condição de saúde, incluindo TDAH, dificuldade de aprendizagem específica, distúrbio de fala ou de linguagem, traumatismo cerebral, né, crânioencefálico, deficiência visual, incluindo a cegueira, que pode ser cego ou pode ser baixa visão. Então, ele é muito mais detalhado. Essa lei americana é muito mais detalhada. Tá, então você vai me dizer assim, não, mas isso não serve para nós aqui. Não serve se eu for mãe de um aluno e quiser, vamos dizer, cobrar da escola como direito, né, de uma criança, vamos, sei lá, uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem não especificada na lei brasileira. Mas serve para a escola, né? Se eu sou escola e eu pretendo que todos os alunos aprendam,
qualquer que seja a dificuldade desse aluno, então eu posso traçar um plano individualizado ou eu posso ter uma assistência especial para o aluno em qualquer que seja a dificuldade dele, né? Incluindo até mesmo uma dificuldade emocional, né? Um transtorno emocional, um transtorno bipolar, por exemplo, o TOD, o TOC, todos esses transtornos, eles não estão incluídos na nossa lei, tá? De inclusão. Mas se a gente é uma escola inclusiva, a gente tem que tratar esse aluno atendendo a sua necessidade especial, né? O meu aluno com TOD, o meu aluno com TOC, ele precisa de algum atendimento diferenciado. Então, eu posso adequar o meu currículo para que esse aluno seja também atendido. Eu falei que eu ia voltar no outro. Tá. O relatório circunstanciado, eu não vou me detalhar muito nele aqui, porque a gente vai fazer um mais detalhado na aula seguinte, tá bom? Ele é preenchido a partir da observação do professor e da busca de informações na pasta do aluno. Então, em princípio, eu vou pegar todas as observações, vou fazer um relatóriozinho desse aluno, de quem é esse aluno e do que ele vai precisar, né? E aí eu vou pegar todos os registros da escola, eu vou pegar o registro do pedagogo que conversou com a família, né? E também os relatórios que os profissionais externos trouxeram, e vou fazer um relatóriozinho desse aluno. Quem é esse aluno? Né? Eu vou fazer um retrato desse aluno ali nesse relatório. Então, ele vai retratar a história de vida do estudante, o seu percurso escolar, né? E também esse relatório, ele vai ser, eu vou olhar esse relatório e vou modificar esse relatório na medida em que esse aluno for alcançando desenvolvimentos melhores. Eu também, no item 4, a gente vai colocar quais são as habilidades, as afinidades, os interesses e também as dificuldades desse aluno, né? Então, eu vou registrar todo o conhecimento que esse aluno já adquiriu, o que ele gosta, quais são as suas afinidades, os seus interesses. Eu tenho uma criança com síndrome de Down e ele gosta muito de desenho. Então, eu vou colocar isso ali no plano, porque isso vai me ajudar depois, quando eu for reformular alguma atividade. Por exemplo, eu estou fazendo uma produção de texto com os meus alunos do 3º ano. Aí, essa criança com síndrome de Down, que não lê, não escreve, mas gosta de desenhar, eu posso usar o mesmo tema e pedir que ela faça o desenho. A produção dela não vai ser uma produção escrita, vai ser uma produção de desenho, né? Eu não estou fugindo do meu conteúdo, eu não estou fugindo do meu currículo, nem do meu planejamento, eu só estou adequando ele ao interesse dessa criança. E também é importante registrar quais são as dificuldades maiores que esse aluno tem. Ele não consegue entender números. Então, eu vou trabalhar com com mais detalhamento nessa dificuldade que ele tem, né? Então, eu tenho dificuldade com cálculo, tenho dificuldade com a oralidade, tudo isso deve ser colocado no planejamento. Objetivos e metas. O que é um objetivo? O objetivo é o que eu pretendo alcançar, o que eu pretendo que aquele aluno aprenda. Eu quero que ele aprenda as letrinhas, as vogais. Meta. Quando? Em quanto tempo? Né? Quanto tempo eu prevejo que esse aluno vai alcançar esse objetivo? Uma semana? Não vai dar. Um mês? Acho que também não vai dar. Então, a gente vai colocando ali de acordo com o que eu acho que aquele aluno é capaz, né? Então, esses objetivos traçados para ele, eles devem ser elaborados partindo dos objetivos propostos no componente curricular. Lá na minha turma de 1º ano, está lá proposto que os alunos devem
trabalhar com silabação, mas esse aluno não pode, então eu vou trabalhar sei lá, com parte, com sons das palavras, né? Então, eu tenho que adequar, pegar o currículo, o planejamento feito para a turma e ver o que aquele aluno pode fazer ou não e modificar. Metodologias no item 6. Metodologias materiais de apoio. A gente vai registrar quais serão as metodologias e as estratégias que vão ser utilizadas e também os recursos de tecnologia assistiva que a gente vai usar para que aquele aluno alcance o objetivo. Lembra que eu dei o exemplo da criança com dislexia que poderia usar o gravador? É um tipo de material de apoio, né? Então, isso tudo ali eu posso já incluir no meu planejamento educacional especializado, individualizado. O aluno, o estudante público-alvo da educação especial, ele tem assegurado os currículos, os métodos, as técnicas, diante dessa lei 13.146, né? Todos os recursos, todas as organizações específicas para atender às suas necessidades. Então, o que essa lei colocou como tecnologia assistiva? O que são esses materiais de apoio, né? São equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e até serviços que promovam a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. Então, tudo isso ali vai ser, o meu aluno tem baixa visão, então eu vou usar um recurso de lupa para que ele possa visualizar a apostila, o livro, o caderno, né? Tudo isso tem que estar ali no planejamento. Porque se qualquer profissional da escola que eu não consigo mais, eu não vou mais trabalhar com essa turma, eu recebi outra proposta, vou sair da escola, qualquer outro professor que entrar, ele vai ter acesso a esse planejamento e ele vai ver que foram traçados ali estratégias, metodologias e até mesmo recursos específicos que vão ser usados com aquele aluno. E aí, no item 7, quais são os critérios, métodos de avaliação? O foco da avaliação, ele deve estar no objetivo. Eu vou pegar o meu objetivo e vou pensar, eu vou ver se o aluno consegue alcançar esse ou outro objetivo, né? A avaliação, ela vai ser entendida como avaliação de processo e não de desempenho. Eu tenho que ver o quanto esse aluno desenvolveu naquele período, né? Não é, ele não alcançou, não conseguiu aprender as letrinhas, mas o quanto ele desenvolveu, ele consegue já identificar algumas, ele consegue saber que aquilo ali é uma letra, né? Então, ele consegue oralizar, falar. Então, tudo isso aí eu tenho que estar vendo na minha avaliação periódica. Então, o professor ele vai avaliar o grau de manutenção ao longo do tempo das habilidades já adquiridas e da autonomia na sua execução. O aluno antes não conseguia ficar sozinho, não conseguia ir ao banheiro sozinho, agora ele já consegue. Então, tudo isso é avaliação. É importante utilizar os instrumentos e as formas de aplicação que mais se adequem às suas características. Então, o instrumento avaliativo, ele não é só uma prova, né? Ele pode ser a observação visual do aluno. Ele pode ser, o aluno, por exemplo, com dislexia, pode ter acesso a uma prova adaptada, né? Onde vão ser reduzidos os enunciados, textos muito longos podem ser reduzidos, né? Para atendendo à sua necessidade. Quais são os exemplos desses instrumentos avaliativos? Podem ser projetos educacionais, podem ser seminários, debates, prova oral,
prova individual, prova em dupla, né? Tudo pode ser um instrumento de avaliação. Revisão e reformulação do PEI. Então, a gente pode definir ou não um prazo, um período, pode deixar em aberto. Eu gosto de definir, porque aí a gente não vai ficar deixando para lá, entendeu? Tenho que ver esse planejamento a cada bimestre, eu tenho que rever ele, aí vou lá, leio tudo, vejo, não, eu tenho que mudar isso aqui, porque esse objetivo não vai ser possível. Esse aqui ele já alcançou, então vamos adiantar, vamos avançar, vamos fazer outras coisas mais, né? Então, esse documento ele tem que ser revisto, ele tem que ser reescrito periodicamente. Aí eu trouxe um modelinho, esse modelinho eu vou detalhar mais com vocês nas aulas seguintes, tá bom? Mas tem tudo aquilo que a gente falou ali, a identificação, a necessidade educacional especial dele. Ele tem laudo? Não, não tem. Qual a categoria que ele se enquadra? Né? Ele é um TEA? O relatório circunstanciado, tá errado aqui, relatório circunstanciado que a gente vai fazer na aula seguinte, o aluno tal, matriculado nessa instituição, tal data, ele foi identificado como estudante público-alvo da educação especial devido à sua condição de síndrome de Down, de TEA, de quê? Qual é o laudo, ou não tem laudo? Qual é a condição que esse aluno identifica-se como um aluno que tenha que ter um plano individualizado para ele, né? Aí você vai descrever as habilidades, as afinidades, os interesses, as dificuldades, quais são as adaptações curriculares, né? Aí, essa parte aqui, a partir das adaptações curriculares, a gente vai fazer por área de conhecimento. Essa primeira parte aqui para cima, até o item 1, 2, 3 e 4, cabe a todas as áreas do conhecimento. A partir das adaptações, né, a gente vai fazer por área. Português, matemática, como vocês fazem, né, nos planejamentos de vocês. Educação infantil é diferente, né? Mas também tem área, também tem as divisões. Aí a gente vai traçar os objetivos, as metas, quais são as metodologias, os critérios e a previsão para revisão. Qual é? E a assinatura de todos os que participaram ali dessa elaboração, local e data, né? Então, a partir da aula que vem, a gente vai fazer assim com mais detalhes, tanto a elaboração do plano, né, de acordo com as necessidades do aluno, quanto o relatório que a gente vai ter que aprender a fazer também de cada um, cada criancinha, cada menininho, cada criança que a gente receber ali para poder fazer esse plano educacional especializado, individualizado, perdão. Aí, para finalizar, a gente vai finalizar bem cedo hoje, né? Eu achei que fosse tomar mais tempo, mas vamos finalizar por aqui, porque na próxima aula a gente vai fazer esse planejamento mais detalhado, tá bom? Eu trago essa frase de Rosita Carvalho. Especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a escola precisa organizar para que qualquer aluno tenha sucesso. Especiais são os procedimentos de ensino. Especiais são as estratégias que a prática pedagógica deve assumir para remover as barreiras para a aprendizagem. Com esse enfoque, temos procurado pensar no especial da educação, parecendo-nos mais recomendável do que atribuir essa categoria ao aluno, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar numa escola especial, num professor especial, num espaço especial. O aluno, ele já é especial, todos são, né? Então, aí a gente traz esse pensamento para você. Eu sou uma professora muito especial, e você, né? Você se enquadra nesse papel de professor especial? Antes de finalizar, eu vou
colocar uma musiquinha aqui para a gente ouvir. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua pele e o seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Aqui estão alguns artigos, né, que foram usados como fonte de pesquisa e livros também. Recomendo pra caramba esse livro aqui, ó, Removendo Barreiras para a Aprendizagem, Educação Inclusiva. Ele é fininho, ele é gostoso de ler. Se quiserem emprestado, eu tenho aqui. Mas é um livro até antigo, mas que, assim, ajuda muito a compreender esse processo de que a barreira da aprendizagem, ela não está no aluno, né? Essa é a forma, isso que a gente tem que mudar na gente. A barreira, ela não está no aluno, ela está na escola, né? De alguma forma, aquele aluno não consegue acessar
àquela aprendizagem. Então, o que a gente tem que fazer é tornar essa aprendizagem acessível. Obviamente que eu não estou querendo dizer aqui que todos os alunos têm condição de aprender tudo igual, de forma igual. Muito pelo contrário, né? Aprender o que ele pode aprender. Chegar aonde ele consegue chegar. Mas alguma coisa, de alguma forma, ele tem que se desenvolver. Deixa eu... Meu contato, deixa eu tirar aqui a apresentação. Ok. Então, vamos abrir aqui para a gente poder fazer algum debate. O que vocês querem fazer? Querem comentar? Estão na expectativa para a parte mais prática da aula na semana que vem? Eu estou aqui. Adriana, é a Karen. Oi, Karen. Então, eu queria comentar. Sim. A aula, para mim, foi maravilhosa e eu realmente estava esperando muito por essa aula. Eu estou fazendo uma mediação numa escola com um autista, uma criança que ainda não tem um laudo específico, mas ela tem problemas na fala e dificuldades no aprendizado, e um outro que ele tem uma outra especificidade. Então, não é bem uma mediação, né? Não consigo trabalhar bem na sala de aula com eles. Então, aos poucos, eu estou tentando montar uma sala de recurso para que eu consiga trabalhar melhor. Mas o autista, ele tem todo um atendimento. E ele não fica na sala de aula. Ele não fica muito tempo parado num lugar só. Então, tem uma certa dificuldade. Eu estava com dificuldade de pensar como que eu daria, né? Como que eu faria essa avaliação com ele, se ele faria junto com a turma, se ele teria esse entendimento, porque ele lê muito bem, mas na escola, ele, com os amigos, né, com a professora, ele fala muito pouco. Então, eu estava com essa dificuldade de entender se ele realmente lia, como os pais estavam dizendo que ele faz, e realmente entendi que ele realmente faz e lê muito bem, apesar de estar no primeiro ano ainda. Uhum. Então, só que na parte escrita ele já não faz. E agora, sim, realmente me abriu muito um leque, porque eu entendi como trabalhar com ele melhor, como eu consigo, né, até mesmo baseado nas leis, fazer um bom trabalho com ele. E por mais que seja uma mediação, né, que eu precise tirar ele da sala de aula, até porque ele realmente não fica muito na sala de aula, mas que eu tenho mais outros 2 para ajudar, mas realmente eu consigo agora enxergar, né, um trabalho melhor para fazer com ele. Isso é muito legal, Karen. E assim, é claro que o ideal é você estar buscando com esse aluno momentos de participação com todos, entendeu? É muito difícil para o autista ele fazer esse movimento de estar na sala com todo mundo, com barulho, com muita gente. É difícil para ele. Então, você com certeza pode e deve ter momentos de trabalhar individualmente com esse aluno fora do contexto da sala de aula. É legal isso demais. E é legal quando a escola entende e permite que isso possa acontecer, tá? Porque se é melhor para o aluno, então, por que não, né? Eu tenho que forçar ele a ficar na sala o tempo todo? Não tem. O aluno não tem condição de fazer isso. Então, se a gente fizer uma proposta de trabalho diferenciado, em que tenha momentos em que esse aluno... Quais são os momentos que você pode colocar ele na sala de aula, junto com os outros professores, junto com os outros alunos, dependendo da atividade que eles estão fazendo, entendeu? Estipula um tempo. Cada dia, vamos ficar meia hora por dia, vamos ficar, sei lá,
passeando, vamos ficar 1 hora por dia, não sei, ver qual a condição dele, para que ele possa estar nessa sala de aula, mas não perca esse momento individualizado que você tem com ele, para que ele possa se desenvolver mais, desenvolver essa escrita que ele ainda não tem, né? Já que ele lê, ele vai conseguir desenvolver uma escrita de uma maneira muito legal, mas desde que você tenha possibilidade de continuar essa mediação aí. Parabéns pelo seu trabalho, muito legal. E assim, com todos os alunos, né? Eu falo do autista, mas são todas as especificidades. Esses dias eu percebi em um aluno do 2º ano uma possível alta habilidade. Como eu trabalho com jogos de lógica, e são coisas geralmente difíceis para os alunos alcançarem, eu dei uma atividade e esse menino resolveu em questão de segundos. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu peguei, ele deu 2º ano, aí eu peguei a mesma atividade que eu tinha proposto, em um nível de dificuldade maior, lá para o 4º ano, e eu falei, tenta fazer isso aqui. Ele demorou um pouco mais, mas resolveu. Aí eu fui e sinalizei. Falei com a coordenadora, com a psicopedagoga. Falei, ó, vamos olhar, porque esse menino, ele tem alguma coisa diferenciada, ele tem uma facilidade muito grande para lidar com raciocínio lógico, então a gente vai pesquisar aí alguma coisa. E, de fato, a mãe também, quando a psicopedagoga foi conversar com a mãe falou que já tinha percebido em casa e que já estava levando ele para uma avaliação com uma neuropsicopedagoga, né? Uma possível alta habilidade aí. Então, o nosso papel é sempre esse, entendeu? De enxergar no aluno alguma condição especial que leve a algum tipo de atendimento diferenciado, né? O que eu posso fazer por esse aluno? Como eu posso me movimentar? Aline, chega lá na sua coordenadora, conversa com ela, vê o que vocês podem fazer por essa sala de aula com 3 autistas. É muito difícil, Aline, trabalhar com 3 autistas dentro de uma sala de aula e 20 alunos. Eu estou assim, eu estou quase indo para lá para te ajudar, porque eu sei que, olha, é complicado demais. Você tem que bater o pé aí e tentar alguém para te ajudar nessa mediação. Porque depois dessa aula eu tive um respaldo, né? De conversar melhor com ela esse assunto. É porque, às vezes, as pessoas, por ela ter feito pedagogia há algum tempo, eu acho que ela ficou engessada, né? Não quer entender que a inclusão, ela tem, hoje em dia, a gente tem muitos alunos, né? Precisando de inclusão. Antigamente eram poucos, mas hoje a gente tem mais. E ela não quer entender isso. E também não quer tirar do bolso dela, porque ela acha assim, o mediador vai gastar muito, né? Porque eu acho que para ela é como se fosse um gasto a mais, mas ela não pensa nos alunos. Eu queria entender se fosse o neto dela. Acho que a gente tem que se colocar no lugar dos pais. Eu acho que se fosse o neto dela, ela ia lutar, ela ia correr atrás, né? Pensando na criança. Ela não tem que pensar só no bolso dela, tem que pensar na criança. É muito complicado. Mas depois desse respaldo, eu vou conversar com ela e com o meu coordenador. E também estou muito ansiosa para essa próxima aula, porque eu preciso fazer o PEI deles. E não sabia nem por onde começar. Eu estava já assustada, então não sabia nem por onde começar. A gente vai seguir esses passos, né? Esses itenzinhos, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai elaborar um relatório? Eu vou tentar trazer para vocês alguns relatórios já concluídos. Eu não trabalho muito com PEI, porque eu não faço, eu não trabalho com a psicopedagogia institucional, eu trabalho mais com a clínica, né? Mas, aí, por exemplo, você acredita que eu trabalho na escola grande, tá? Aí eu fui lá na minha psicopedagoga e eu fui perguntar para ela se ela tinha algum modelo pronto de alguma criança que eu pudesse trazer como exemplo. E não tinha. E tem um monte de criança lá que tem mediação, o trabalho é feito, mas não tem um planejamento elaborado
de forma objetiva, de forma prática, entendeu? Fica aquela coisa meio solta. Ah, coloca a criança, a mediação como se fosse um tomador de conta de criança. E não é. Não é para tomar conta da criança, né? Você tem que ter, você está na escola, então você tem que estar, porque planeja para a sala, para a escola, para a série, né? O professor planeja para a sua turma. Por que não planejar para esse aluno de forma diferenciada, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter um direcionamento, porque se o professor ficar doente, se o mediador faltar, qualquer pessoa tem que pegar ali. Eu tinha uma coordenadora, uma pedagoga, quando eu trabalhava em escola, trabalhava com sala de aula regular, eu sempre gostei muito de trabalhar com quarto e quinto ano, e eu fazia os meus planejamentos e tal, e ela falava sempre com a gente assim, vocês têm que planejar, contando que, na sua ausência, qualquer pessoa possa pegar o seu planejamento escrito e dar a sua aula, né? Não é fazer uma coisa solta, né? E a mesma coisa com esse PEI. A gente tem que fazer o planejamento educacional individualizado de forma que, na minha ausência, qualquer um possa pegar esse aluno e trabalhar com ele da forma que ele precisa, com as coisas que ele precisa e fazendo o que ele merece e o que ele tem direito. É direito do aluno. Ele tem o direito de aprender e ele tem direito a utilizar um recurso diferenciado, ele tem direito a uma metodologia especial, tem direito a tudo. Então, a gente vai fazer isso. Eu espero que vocês, na próxima aula, peguem junto comigo. Se quiserem trazer algum relato, algum caso de experiência vivida por vocês também, seria bem legal para a gente poder discutir, tá bom? E a gente vai fazendo junto aqui o nosso PEI, para que vocês possam fazer com seus alunos nas próximas aulas, tá bom? E é isso, gente. Mais alguma coisa? Rafaela tá aí, tá quietinha. Então, tá bom. Eu vou encerrando por aqui. Eu deixo meu beijo carinhoso. Mais uma vez eu agradeço a vocês por terem disponibilizado a troca do dia dessa aula, tá? Um dia depois do feriado. Devia estar na praia, mas está aqui estudando. E é isso, vamos investir na gente, tá? Invistam em vocês, que eu estou aqui investindo em mim. Ó, um beijo grande. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, semana que vem. Até.